Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e mais uma vez estou aqui para poder trazer um devocional com um tema muito importante, esclarecedor, para que nós possamos meditar nesse dia de hoje. O tema do nosso devocional de hoje é: existe a lei da semeadura? E aqui, queridos, eu quero poder refletir com você de uma maneira bem ampla, clara, explicativa e tirando aquela venda, né, que muitas vezes são colocadas sobre os olhos de muitos irmãos. Amém? Então, existe a lei da semeadura, querido? O que você acha? Muitos falam assim: olha, se plantar o bem, você vai colher o bem, se plantar o mal, vai colher o mal. Você já ouviu isso? Né? Será que isso existe na Bíblia, essa lei da semeadura e da colheita? E é isso que eu quero trazer para você aqui. E eu já quero começar dizendo para você que a lei da semeadura ela é uma verdade básica, fundamentada na figura do agricultor, que ensina que aquilo que plantamos também colhemos. E esse ensino é muito antigo, queridos. Ele é extremamente antigo e ele pode ser encontrado em vários textos bíblicos. Você vai encontrar tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento essa ideia da lei da semeadura. Você vai encontrar essa ideia da lei da semeadura tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Também, queridos, é verdade que, infelizmente, muita gente tem utilizado dessa ideia, dessa lógica, né, da semeadura para tentar persuadir pessoas, enganar pessoas, né, ludibriar pessoas. Então criou-se um verdadeiro comércio da fé, se baseando nesse ensino falso do Evangelho que tem como objetivo principalmente retornos financeiros. Então existem pessoas com essa má índole que acabam ensinando essa lei da semeadura para poder ter recursos próprios, recursos financeiros, né? E engana aí e arrasta uma multidão de pessoas. Então eu quero poder, através desse devocional, existe lei da semeadura, tirar essa venda dos olhos e ensinar a verdade do Senhor. Amém? Então, como eu disse, a lei da semeadura, queridos, ela é algo que está tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E no Antigo Testamento nós vamos encontrar vários textos que transmitem essa ideia presente na lei da semeadura. Por exemplo, o rei Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 11, verso 18, que nós vamos estar lendo, eu vou colocar na tela para que você possa acompanhar, né? Provérbios capítulo 11, verso 18, ele vai nos trazer já uma ideia dessa lei de semeadura. Olha só o que diz: o ímpio recebe salário enganoso, mas quem semeia justiça colhe segura recompensa. Amém? Então esse foi um dos primeiros textos que o rei Salomão escreveu, trazendo essa ideia de semeadura. Em outra ocasião, o mesmo sábio Salomão escreve lá no mesmo livro de Provérbios, só que agora no capítulo 22, no verso 8, essa ideia também de semeadura. Eu vou colocar para vocês na tela, olha só o que diz. Quem semeia injustiça colhe calamidade. O castigo da sua ira será
completo. Aqui, queridos, nesses dois textos, né, nós vamos ver esse princípio da lei da semeadura, né? Que as pessoas irão colher aquilo que elas semearam ou aquilo que elas plantaram, tá? E isso fica claro também em outros livros da Bíblia, como por exemplo, um livro muito conhecido que fala sobre a lei da semeadura, que traz essa ideia, é o livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 4, né? Que diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando as nuvens não colherá. Com isso, queridos, nós queremos aqui trazer algumas outras verdades também, né? Eu mostrei para você a ideia da semeadura no Antigo Testamento, alguns, né, que são vários, mas eu trouxe pelo menos três, e eu quero trazer para você essa ideia da lei da semeadura e da colheita no Novo Testamento, que é aonde muitas pessoas, né, que têm ensinado para recursos próprios, como eu já disse no início dessa mensagem, usando desses dois textos para poder se beneficiar e pregar aquilo que não é verdade. Então, eu quero, através desse texto do Novo Testamento, trazer essas passagens para que nós possamos ler e ter o discernimento correto sobre a lei da semeadura e que você não seja enganado, deixando claro que a lei da semeadura, ela existe, ela é real, ela é um princípio bíblico para as nossas vidas. Amém? Então, no Novo Testamento também existem muitas passagens que fazem referência à lei da semeadura e da colheita. Algumas vezes, queridos, essa referência ela é feita de forma implícita. E certamente os dois textos mais lembrados no Novo Testamento, nesse sentido, eles foram escritos pelo apóstolo Paulo. E eu vou ler esses dois textos para que você possa acompanhar comigo e vamos nos basear muito nesses dois textos para poder trazer ensinamentos importantes para a nossa vida. O primeiro texto é o livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 diz assim, ó: lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. E o segundo texto que o apóstolo Paulo escreve, falando sobre a lei da semeadura, trazendo essa ideia da lei da semeadura, é Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Ele vai dizer assim, ó: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Lembrando que a palavra Espírito em letra maiúscula, ela faz referência ao Espírito Santo, ok? Esses dois textos, queridos irmãos, eles são essenciais para que nós possamos entender realmente o que é a lei da semeadura e da colheita segundo a Bíblia, e ao mesmo tempo também é fácil de perceber o que a lei da semeadura definitivamente não é. Ok? Então vamos abrir bem os olhos, prestar bem atenção nisso aqui. No texto aos Coríntios, né, que é Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, Paulo trata aqui, presta atenção,
da necessidade das contribuições no auxílio aos crentes pobres de Jerusalém. O que é esse auxílio aos crentes pobres? Está falando de roupa, de comida, de cobertor, está falando das necessidades materiais, aquelas pessoas pobres, ok? Uma ação social para ajudar aquelas pessoas pobres, carentes de Jerusalém. Nele, queridos, nesse texto, o apóstolo Paulo ele encoraja os cristãos de Corinto a serem generosos. Olha qual é a finalidade aqui. Ser generosos com os irmãos necessitados de Jerusalém. Ok? Agora, guarda isso que eu falei aqui, o que está escrito, qual é o intuito, o objetivo da carta de 2 Coríntios 9:6. Guarda isso na sua cabeça. O objetivo é incentivar os irmãos da igreja de Corinto a ser generosos e ajudar os irmãos pobres, necessitados de Jerusalém. Ok? Já no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele faz uma grande exposição sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. Nós vemos, por exemplo, em Gálatas 5, falando sobre as obras da carne, o fruto do Espírito, lembra? E ele fala sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal já no capítulo 6. Então, a partir do verso 6, do capítulo 6, verso 6, o apóstolo Paulo ensina que o homem ceifará aquilo que plantar, enfatizando aqui, queridos, a responsabilidade humana. Então, lá em Coríntios, enfatiza a generosidade para com os irmãos necessitados, e Gálatas 6, ele vai enfatizar o quê? A responsabilidade humana. E com base nesses dois textos, nós podemos considerar pontos importantes de ensino sobre a lei da semeadura e da colheita. Então vamos ver algumas desses pontos básicos de ensino correto sobre a lei da semeadura. Por exemplo, o significado correto da lei da semeadura. Então, a lei da semeadura e da colheita ela tem sido um dos principais argumentos defendidos por aqueles que pregam sobre a teologia da prosperidade. Eu sempre falei aqui, torno a repetir, que eu particularmente não concordo com a teologia da prosperidade. Tá? Porque segundo tais pessoas que ensinam sobre a teologia da prosperidade, eles pregam o quê? Que se alguém semear financeiramente, é claro, em abundância, irá colher em abundância. Você já deve ter ouvido ou visto por aí. E, obviamente, aquele que semeia pouco, nesse mesmo sentido financeiro, também colherá pouco. E geralmente se utiliza do texto citado de 2 Coríntios. Muitos utilizam do texto de 2 Coríntios para poder fazer essa persuasão, essa lavagem cerebral na mente daqueles que o seguem. Tá? No entanto, queridos, esse texto em nada tem a ver com esse falso ensino. O grande objetivo do apóstolo Paulo, como já foi dito, era estimular a generosidade esperada daqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo. Então, aqueles que se dizem verdadeiramente seguidores de Cristo se compadece das necessidades dos seus irmãos e ali são estimulados pelo apóstolo Paulo a poder ajudar materialmente, com roupa, comida, calçado, as necessidades materiais dos nossos irmãos. Agora, olha só que interessante a gente entender. Apesar das nossas traduções, e como eu já coloquei na tela, lá na Bíblia, de 2 Coríntios, apesar das nossas traduções trazerem a frase o que semeia em abundância ou o que semeia em fartura, em abundância também ceifará ou colherá, no original grego, o que se lê literalmente é algo como
o que semeia na base de bênção, olha só, o que semeia na base de bênção, na base de bênção, há de colher. Olha, para você ter uma ideia, quanto é importante nós aprendermos sobre a lei da semeadura, porque isso vai abrir a nossa mente para o que é realmente a lei da semeadura, ok? Assim, o que o apóstolo Paulo está falando, queridos, é simplesmente que aquele que contribui com as necessidades dos seus irmãos, né, louvando a Deus ou em gratidão a Deus, terá por sua vez uma colheita pela qual agradecerá ou louvará ao Senhor. Tá? Então, perceba que nitidamente a ênfase não está na quantidade, e sim na intenção. Eu faço baseando que em abençoar alguém, em abençoar aquela pessoa. Lembra da frase do grego correto lá, na tradução mais, vamos dizer assim, mais, mais na sua raiz, que o que semeia na base da benção, na base da bênção, há de colher. Então, nitidamente a ênfase não está na quantidade, e sim na intenção. E é por isso que o verso seguinte, queridos, né? O verso seguinte do livro de 2 Coríntios, capítulo 9, na verdade o verso 7, né? O verso ele deixa bem claro para a gente, dizendo assim: que cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, aquele que dá com o objetivo de abençoar. Amém? Isso significa que aquele que contribui com abundância, no verso 6, é o mesmo que contribui com alegria, no verso 7. E essa relação expressa muito claramente que, mais uma vez, que o foco, de forma alguma, queridos, é a quantidade, tá bom? Mas a intenção real. E é claro que ter uma colheita pelo qual alguém agradecerá a Deus não implica necessariamente em receber dele riquezas e poder. Os verdadeiros cristãos, né? Os verdadeiros cristãos que realmente são fiéis, que têm um coração realmente, né, e anseia por imitar Jesus, sabe muito bem que as riquezas terrenas não devem ser a fonte da sua satisfação. A recomendação do Senhor é que para que nós venhamos juntar tesouros no céu. Amém? Vamos ver outro ponto importante sobre a lei da semeadura. É que a lei da semeadura ela não garante prosperidade terrena. Pastor, não garante, quer dizer que eu posso semear, isso não vai me garantir prosperidade terrena? Não, não vai. No verso 5, queridos, do capítulo lá do 2 Coríntios capítulo 9, o verso 5, o apóstolo Paulo, antes do apóstolo Paulo introduzir essa metáfora, né, do metáfora agrícola da lei da semeadura, ele deixa bem claro que quem está recebendo a bênção no sentido financeiro, nesse contexto, são os irmãos pobres de Jerusalém. E em momento algum, os ofertantes aparecem como os beneficiários da bênção. Então, num tipo de barganha com Deus, eles não são eles que estão sendo beneficiados. Quem estão sendo beneficiados são os pobres, as pessoas carentes de Jerusalém. E o texto de Paulo não dá margem para o falso ensino da lei da semeadura, né? Da lei da semeadura da prosperidade, né? Onde eu tenho que dar para poder receber prosperidade, casa, carro, né? Isso aqui vai colocar por terra toda essa mentira que é pregada. Portanto, queridos, a lei da semeadura que o apóstolo Paulo se refere não tem qualquer relação com um tipo de investimento de negócios, né? No sentido de contribuir hoje para receber amanhã. Antes, o apóstolo Paulo aplica a lei da semeadura no campo espiritual. Assim, é nesse mesmo sentido que o cristão deve esperar a colheita prometida, na área espiritual. Bom,
Outro ponto importante na lei da semeadura é que a lei da semeadura ele acende um alerta para nós cristãos. Partindo agora, queridos, né, saindo da carta de 2 Coríntios que nós estávamos e partindo agora para a carta aos Gálatas, nós podemos perceber quanto que a lei da semeadura aponta para a responsabilidade humana. Para mim, para você. Tá? O apóstolo Paulo faz uma importante exortação de que a responsabilidade pessoal ela é intransferível. Ela é intransferível. Não dá para você transferir para alguém, para a vida de alguém. Olha para ele, por exemplo, eu vou colocar aqui para você ver. Gálatas capítulo 6, verso 5. Deixa eu colocar na tela aqui. Ela é individual. Olha só, intransferível. Olha o que diz: pois cada um deverá carregar a própria carga. Então, queridos, ela é uma responsabilidade pessoal e intransferível. Isso está de acordo com o ensino bíblico, de que cada um será julgado à luz das suas próprias ações. Nós estamos aqui falando de julgamento, não de salvação. Salvação, nós somos salvos pela graça. Estamos falando de julgamento das nossas ações, ou seja, saber que nós temos que fazer algo da nossa responsabilidade humana e muitas vezes não fazemos. Tá? A Bíblia diz que se você sabe que tem que fazer algo e não faz, você está cometendo pecado. Então nós somos julgados por essas responsabilidades que nós temos. E a lei da semeadura, ela é uma responsabilidade intransferível. Ok? Diante disso, queridos, diante dessa verdade, o apóstolo Paulo aplica a lei da semeadura e da colheita para ensinar que Deus não se deixa escarnecer. Não se deixa escarnecer. Se você sabe que é a responsabilidade ela é intransferível e pessoal, se você não faz, você está se escarnecendo de Deus. Por isso que ele escreve lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Pois o que o homem semeia, isso também colherá. Tá bom? E obviamente que essa regra é válida para todos. Não é só para cristãos, não. Para todos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que ninguém que faz pouco caso do evangelho ou zomba de Deus, né? Zomba do Deus revelado nas Escrituras, ficará impune. Vai ter uma punição, tá bom? E o apóstolo Paulo ainda completa lá no verso 8, Gálatas 6, verso 8, eu vou colocar na tela para vocês. Ele completa a sua linha de raciocínio, né, sobre a colheita, né, a lei da semeadura, dizendo que quem semeia para a sua própria carne, presta atenção nisso aqui, queridos. Quem semeia para a sua própria carne, a carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Aqui, queridos, o primeiro grupo, pode perceber que tem dois grupos aqui. Um grupo que semeia para a carne e um grupo que semeia para o espírito, né? Semeia no espírito. Então, o primeiro grupo, que é o que semeia para a carne, são aqueles que se deixam que a velha natureza decaída, aquela sua alma adâmica, né, corrompida pelo pecado, ele deixa seguir livremente o seu curso. Já o segundo grupo, os que semeiam no Espírito, são os que vivem pelo Espírito. Lembra de Gálatas capítulo 5? Fruto do Espírito, andar no Espírito. Aqui também fala semear no Espírito. Tá? São aqueles que vivem pelo Espírito, ou seja, sua liberdade está no ser guiado pelo Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, verso 18. E a diferença entre esses dois grupos são assim absurdas. Por quê? Porque o primeiro grupo, né, que semeia para a carne, vai encontrar destruição e tormento eterno. O segundo grupo que semeia no Espírito, esse vai colher vida eterna da parte do Espírito. Amém? E aqui, queridos, eu quero, para finalizar, pontuar
O último ponto que nós podemos trazer aqui é que a lei da semeadura nos faz entender e aplicar a perseverança na semeadura, ou seja, perseverar em continuar semeando, tá? O apóstolo Paulo, nos versos seguintes de Gálatas, que nós estamos vendo, o apóstolo exorta a respeito da perseverança na semeadura. E isso diz que não podemos nos cansar de fazer o bem. Ah, plantei hoje, já me cansei, não vou plantar amanhã. Não, você tem que continuar semeando. Tá? Por quê? Porque o texto ele continua nos dizendo que no devido tempo colheremos se não desistirmos. Existe uma condicional. Vamos colher se não desistirmos. Tá? Então, devemos entender que este fazer o bem, tá, como uma expressão bem ampla, nós devemos entender que fazer o bem ela é como uma expressão bem ampla e que expressa o tipo de conduta característica dos verdadeiros cristãos. Esses seguidores são seus imitadores que refletem o seu caráter e possuem as virtudes do Espírito Santo. E, obviamente, queridos irmãos, isso inclui a provisão aos necessitados em todas as áreas, né? Tanto na área material, como lá no caso de 2 Coríntios, né? E nós vemos 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, quanto na área espiritual, provendo ânimo, aconselhamento, instrução, tá? Isso também é válido, tá bom? Por isso o apóstolo Paulo, ele conforta os seus leitores, queridos, a dizer, a dizer que com perseverança no tempo certo, a colheita virá. Agora, esse tempo não é determinado nem por mim nem por você. Esse tempo é segundo os planos eternos do Senhor. Bom, além do mais, a colheita é simplesmente uma. Isso aqui você tem que entender, queridos, por favor. Tá? A colheita, ela é simplesmente uma recompensa da graça e não do seu mérito. Você não recebe, você não está colhendo porque você é bom. Você não está colhendo porque você é bonito, porque você é lindo, porque você é maravilhoso. Não. Você está colhendo, essa recompensa da colheita é a graça de Deus sobre a tua vida e não o seu mérito. Tá? E também devemos nos lembrar que nós mesmos não podemos fazer nada de bom. E é pela ação do Espírito Santo em nós que somos capacitados a viver uma vida que agrada a Deus. Amém, queridos? Então, através dessa mensagem, eu espero poder ter trazido aí um ensino verdadeiro, amplo, né? Tentei ser bem detalhista, coloquei ali, diante dessa montagem, desse devocional, tentei ao máximo ser bem claro, transparente, trazendo um ensino claro e verdadeiro, tirando, né, com o objetivo de tirar aquela venda dos olhos, fazendo vocês entenderem a verdadeira semeadura. Então, existe a lei da semeadura? Sim, existe. Eu só preciso entender e ter o discernimento correto. Hein? Vamos orar, queridos? Lembrando que eu peço a você que você curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Valeu um like, valeu um joinha? Então, clica aí, é gratuito, tá bom? E todos os dias estamos aqui para trazer um devocional especial para você. Vamos orar? Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos ao Senhor, Pai, por mais esse devocional de hoje que o Senhor proporcionou para nós. Através desse ensino, existe a lei da semeadura, e nós sabemos que existem vários princípios bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que nos ensina isso. Que o Senhor possa nos fazer viver a verdadeira lei da semeadura, com uma intenção correta no nosso coração, com a visão correta e saber, Pai, que nós precisamos ser perseverantes em semear e que tudo aquilo que colhemos, Pai, não provém dos méritos, Pai, daquilo que plantamos, mas da graça do Senhor sobre as nossas vidas, assim como a salvação é graça imerecida do Senhor para as nossas vidas. Por isso, Pai, nos abençoa nesse dia,
nos guarda, Pai, nos conduza e tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.